Esse vídeo vamos trazer aqui, gente, revelação tanto quanto importante, mas ao mesmo tempo polêmica e que gera rebate. Muito debate, por sinal, com relação à posição de goleiro. Além disso, vamos trazer também destaque e análise com relação a Juba. Para completar, tem situação de arbitragem Bavi e também novo gramado da Fonte Nova com novas imagens. Isso e muito mais em mais um vídeo aqui do canal Para Bahia. Vem com a gente. Fala, Nação Tricolor, um abraço para vocês que seguem a gente aqui no canal Bara Bahia. E hoje mais um Plantão do Bara, mas antes disso aquela dica para você aproveitar, porque prossegue a promoção na Centauro, mas você já sabe, o cupom BARA10 você pode usar em qualquer produto vendido e entregue pela Centauro, comprando ou pelo site ou pelo aplicativo. E aí você aumenta mais ainda o desconto, porque você pode usar o cupom aqui, a dica, viu, gente? Também em produtos já com desconto pelo site da Centauro. Um deles está aqui, uma dica bem legal para você. Esse tênis da Adidas, o Ad 0 SL masculino, dos melhores aí para quem gosta de correr, para quem gosta de fazer exercício, vale muito a pena. E o desconto tá massa, por sinal tá aqui, ó, últimas unidades e o valor final rapidamente já trago para você não ser surpreendido e depois reclamar com a gente. Você vai inserir aqui o cupom BARA10, não tem segredo, adicionou, pronto. Ele vai de 899,99, 900, né, para 522 no Pix, ou seja, quase R$ 400 de desconto, ou 7 de 78,49 sem juros. Clique no link que está no primeiro comentário também na descrição do vídeo e garanta logo essa oferta, porque são últimas unidades. Mas vamos para o assunto de hoje, a gente começa trazendo aqui novos registros do novo gramado da nossa Fonte Nova. Está aqui, gente, inclusive a empresa Greenleaf Gramados trouxe aqui, ó, registros deste dia 5 de renovação completa do gramado da Arena Fonte Nova. Tá aqui, gente, novo tapete. E vejam que aqui o gramado, como se fala, cru, né? Sem o tratamento, sem o corte. Aí já estava na fase já de ajustes finais, faltava só esse pedaço que já foi concluído no dia de ontem. Mas bem interessante, porque à medida que eles foram aplicando o novo gramado, foram também molhando, começaram pela parte central por razões óbvias, porque a parte geralmente é mais demandada em jogo, então vai se firmar mais cedo. E assim a gente já percebe que o tapete é outro, impressionante, né? Vejam vocês, outra cor, outra qualidade, show de bola, né? Show de bola. E isso para o futebol do Bahia tende a agregar bastante, afinal de contas o Bahia é um time que consegue entregar uma boa qualidade técnica com gramado de melhor qualidade. Sobre isso está aqui, a própria Fonte Nova meio que oficializou, né? Novo tapete da Arena. Está aqui, ó, plantio concluído, régua atualizada. Então tá aqui, pessoal, né? Totalmente concluído. Depois vão vir, né, as marcações, o nivelamento, o corte, todos os ajustes finais para que contra o Grêmio estejamos aí com um novo tapete na Fonte Nova, mas realmente show de bola, né? Agora sim, não vai falar mais do gramado, mas sempre digo isso, né? Em relação ao gramado antigo, dificuldades à parte, fato é que o Bahia venceu o Palmeiras, venceu o Flamengo e foram 6 pontos preciosos para o nosso tricolor de aço. A informação que eu trago agora é sobre essa reflexão a respeito da seleção brasileira, a respeito das laterais e de eventualmente Juba como convocado, né? É bom que ele se diga que ele estava na pré-lista de convocado, depois veio a lesão. É um jogador que está sempre sendo cogitado. Vamos trazer aqui, gente, essa reflexão bacana lá no BFC sobre isso. Tá aqui. Cada vez mais que os laterais do Brasil entram em campo, eu já tô contra essa ideia. Eu já tô querendo aceitar ali uma linha de 4 zagueiros, sabe? Porque Rapaz, os caras não passam no meio campo. Ele não testou Juba ainda, é questão de tempo. Tô falando sério, não tô brincando, não. Tem gente vai resenha. Não, eu estou falando sério. Ele vai testar Juba. Juba evoluiu muito de 2 anos pra cá. Muito. Ele vai testar Juba. Eu tenho certeza disso. Ele vai testar. Cássio, a gente tem, guardado as devidas proporções, óbvio, mas a gente tem um cara que é tipo Juba, que é o Wesley na direita, que pra mim é um cara que eu considero já na Copa do Mundo, tá? Ele soltou, né, que tinha 15 jogadores já garantidos na Copa do Mundo. A gente fez até uma lista lá no nosso canal falando de quem a gente acha que lá no Canarinho Cast, e eu botei o Wesley. E por quê? Porque o Wesley, ele tem uma potência, uma veia ofensiva muito maior do que todos os outros. Sim. E que seria o caso de Luciano Juba. Sim. Tá ligado? Porque assim, pra fazer do meio pra trás, qualquer zagueiro desse que tem na seleção dá pra fazer. Os caras têm a qualidade pra isso. Agora, pra fazer do meio pra frente, não tem ninguém. O próprio Douglas Santos, que vem bem na seleção, ele não é um cara que tem uma qualidade muito acima da média do meio pra frente. Então, como é que ele vai ser tão útil na seleção, tá ligado? Então, pra mim, é melhor levar, sei lá, dois laterais só, sendo 2 laterais ofensivos, que seria o próprio Wesley e, nesse caso aí, o exemplo, o Juba. Porque pra gente fazer do meio pra trás, dá pra improvisar um Beraldo, dá pra improvisar um Militão e aí sim a gente teria mais opções ofensivas, né? O Rafa disse que não sabe se vai ter tempo para testar Juba, 2 convocações. Rapaz, o problema todo não é a carência. Porque, por exemplo, se fosse um jogador, um Juba na cabeça de área,
Ele não tem a carência gritando. Com certeza ele tá olhando e tá vendo carência. Não é possível. Se ele não estiver vendo carência, não é possível que seja um Ancelotti. Porque o cara reconhece, pô. O cara sabe melhor que a gente. Então acho que ele vai. Talvez houvesse um zum em torno do Juba. O Juba se machucou, né? Então isso aí no jogo do Botafogo. Enfim, não sei se tinha pré-convocação envolvida nisso. O fato é que o que o Juba tá jogando o credencia se comparado ao que você tem de opção para lateral esquerda do Brasil hoje. Esse é o ponto. Né? Aí, Concordo. Em termos de material humano, meu irmão, o Juba, pra mim, tá acima desses todos aí que estão sendo convocados. A gente testou nesse ciclo pós-Copa 10 laterais direitos e 10 laterais esquerdos. Aí, gente, debate interessante, né? Para mim, Juba, além da qualidade técnica, o que o credencia a seleção é justamente a polivalência dele. E a seleção é um lugar para jogadores polivalentes que cumprem mais de uma função. O próprio Ancelotti gosta disso. É um jogador muito inteligente, Juba, polivalente, está aí num excelente momento, evoluiu bastante, como o Cássio disse. Agora, eu não quero que desfalque meu Bahia, né? Mas, por outro lado, a gente tem que pensar no Bahia como um todo, como um projeto. E o Bahia, cada vez mais colocando jogadores na seleção, abre portas para novos atletas virem para cá, não tenho nenhuma dúvida disso, e com um nível mais acima, e tornando isso rotina, isso vai ser fantástico. Valoriza desportivamente o Bahia, valoriza economicamente o Bahia, e isso acaba sendo muito interessante, enfim, né? Inclusive, esse burburinho também eu tinha ouvido a respeito de Juba, mas veio lesão. E ele acabou não sendo convocado. Outra informação agora é sobre a arbitragem para o Bavi, já começou o burburinho, tá aqui, gente, a comissão de arbitragem da CBF vai anunciar nesta segunda-feira, 13 às 14 horas, o árbitro responsável por conduzir o clássico Bavi, válido pela 28ª rodada do Brasileiro. O duelo entre Vitória e Bahia acontece na próxima quinta, 16 às 21h30. Nas últimas edições do clássico, a entidade tem apostado em árbitros do quadro da FIFA, com histórico em decisões e jogos de grande visibilidade nacional. Em 2025, o catarinense Ramon Abate Abel comandou o Bavi do primeiro turno, vencido por Bahia por 2-1 na Fonte Nova. Na ocasião, o tricolor atuou com um jogador a menos desde os 5 minutos após a expulsão de Jean Lucas. Antes dele, o Wilton Pereira Sampaio e Goiás foi árbitro da final do Baiano, quando o Bahia ficou com o título após empatar por 1-1 no Barradão, e o jogo de ida, vencido pelo Esquadrão por 2-0, teve a arbitragem de Rafael Rodrigo Klein. Outros clássicos recentes também foram conduzidos por nomes de peso. Braulio da Silva Machado apitou o triunfo tricolor por 2-0 no Brasileiro 2024, enquanto o Rafael Claus foi responsável pelo empate em 2-2 no primeiro turno daquela edição. Então tá aí, gente. Inclusive, geralmente o histórico lá é de muita pressão em cima da arbitragem, o Vitória tá no desespero, então o Bahia vai ter que ser muito inteligente. Não pode cair na pilha, eles às vezes começam a provocar para gerar alguma expulsão do Bahia, para tentar nivelar tecnicamente com o jogador a mais. Então acompanhemos de perto essa escolha e fiquemos atentos, porque são pontos preciosos para o nosso tricolor de aço. Para completar uma revelação aqui, que ao mesmo tempo, assim, me surpreende e não me surpreende, eu vou ser sincero com vocês. E ele já trouxe, inclusive, algumas outras informações acertando. Estamos falando aqui de Pedro Guerra Júnior. Deixa eu até ampliar aqui, gente. Ampliar essa postagem dele para vocês verem na tela. E tá aí o que ele trouxe desta feita. Encontrei um amigo agora e ele me disse o seguinte: se ele frisou a condicional, Ronaldo terminar a temporada no nível das últimas rodadas e com João Paulo no elenco, goleiro deixa de ser a prioridade na próxima janela. Tá aí, gente, informação, revelação. Veja que ele está afirmando. Vocês concordam com isso? É uma boa pergunta. Mas aí uma afirmação que ele está trazendo de um amigo, né? Provavelmente alguém que tem informações a respeito do planejamento do Bahia para a temporada 2026. E eu vou ser sincero com vocês. Primeiro ponto, para mim não me surpreende, porque Ronaldo tem realmente evoluído bastante e João Paulo, para mim, é um goleiro muito bom. Agora, por outro lado, me preocupa. Por que, Bara? Porque são incógnitas. Primeiro é saber se Ronaldo vai manter esse nível dele de desempenho de uma forma estável. De repente, cada vez mais exigido, com a bola nos pés está até evoluindo, mas tem que saber da estabilidade para levar esse nível. Segundo, é saber com relação a João Paulo, se ele vai voltar bem. Então, a minha preocupação é o Bahia começar a esperar esse tipo de situação, depois não ter o retorno esperado com relação aos goleiros lá na frente, e aí perder o bonde de novo e perder mais uma oportunidade na janela de trazer um goleiro indiscutível. Porque, sejamos sinceros, Ronaldo veio com uma aposta aqui. Tem qualidade? Tem, mas veio com uma aposta. E João Paulo, querendo ou não, depois da lesão acabou vindo com uma aposta. Então, a gente tem que se preocupar com isso, sem sombra de dúvidas, e torcer para que o Bahia fique atento. Eu acredito que o Bahia vai ficar atento. Agora, eu não tenho nenhuma dúvida. Temporada 2026, centroavante para mim é a prioridade. Mais até do que goleiro. Todo respeito ao Lio José, que tem sua qualidade, mas um perfil de centroavante com mais movimentação, mais dinâmica, com maior capacidade de atacar espaço, com muita qualidade, como um todo, um centroavante mais completo, para mim seria a prioridade da janela 2026, mas tem uma revelação
que chama atenção, pode gerar polêmica, e aguardemos as cenas dos próximos capítulos. O que eu quero é que Ronaldo vá bem, que João Paulo vá bem, e que se aparecer mais uma oportunidade, o Bahia se reforce. Fica com 3 goleiros, não tem problema não. Ronaldo, João Paulo e outro de alto nível. É isso, bom time começa por um bom goleiro. Gol custa caro e evitar gol também custa caro. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha com geral, ajuda a gente a chegar aos 90 mil inscritos. E aproveita aí, gente. Cupom BARA10 na Centauro tá show de bola. Tamo junto, saudações colores e até a próxima.